Boa noite. Abram todos comigo o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus, o capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus, é Jesus quem está falando aqui. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, diante da grandeza e do poder que em Ti está. Senhor, fala-nos hoje pelo poder da Sua palavra. Somos tão fracos, tão falhos, mas despeja da sua graça que essa noite, gloriosa, abundante, faz abundar em cada um de nós pecadores. Convence do pecado, Senhor. Convence da realidade eterna do inferno. Traz salvação aqui, Deus. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Para mim, novamente, é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Como vocês viram na divulgação, eu vou falar essa noite sobre a doutrina do inferno, a doutrina da condenação eterna. Para isso eu preciso muito da sua atenção. Preste muita atenção. Esse aspecto da soteriologia tem sido esquecido. Esse tema da soteriologia é a doutrina da salvação, do grego soteria, salvação, é a doutrina que estuda os aspectos da salvação. E dentro da soteriologia nós temos um tema, que é a doutrina do inferno. E esse aspecto da soteriologia tem sido omitido. Não é popular, não é simpático, não se é pregado sobre o inferno. Qual a última vez que você foi a um culto e ouviu uma pregação de 1 hora, 2 horas sobre o inferno? Qual a última vez que você foi a uma livraria e viu livros escritos sobre o inferno? Foi em uma conferência, um simpósio, um congresso sobre o inferno. Esse aspecto tem sido omitido, negligenciado, não tem sido pregado. Deve ser essa uma das razões do declínio da igreja. Porque o que os pastores têm apresentado é uma mensagem palatável, triunfalista. Só querem falar de vitória, bênção, prosperidade e cura, como se a Bíblia só consistisse disso. Só isso. Me dá nos nervos isso. Me dá nos nervos ensinar a igreja só uma parte. Quem te disse que a vida é feita só de vitória, só de cura? Tem alguém com a doença aqui essa noite, com a dor? Tenho certeza que tem. Tem. Se Deus curar essa doença aí, hoje, agora, você nunca mais vai ficar doente? Acabou? Não, meu filho, a doença faz parte da vida caída em Adão. Se essa conta que você tem aí, pagar ela hoje, você nunca mais vai ter conta? Parece que as pessoas têm uma ideia
uma ideia biruta da fé. Ai, ele tem que me curar. Tá, curou, beleza, curou, fez um milagre. Acabou o problema? Não. Você vai ter um atrás do outro, um após o outro, dívida, e crise, e problema, e luta, e tentação, e assim é até o último dia da vida. Ao invés de nós buscarmos essas coisas, devíamos estar buscando o quê? Crescer em santidade, em amor a Deus, em amor ao próximo, crescer em graça e em conhecimento, pregar o Evangelho. Deixa as dores aí, meu filho, aprende a conviver com elas. Deixa os problemas, eles nunca vão sumir daqui. Sabe, uma coisa, eu vim buscar a minha bênção. Eu não vim buscar bênção coisa nenhuma. 20 anos atrás eu recebi ela, quando eu me converti. Eu recebi a grande bênção, que é a salvação, que é o Evangelho. Se eu quero alguma coisa mais do que isso, sabe o que eu tenho que fazer? Acordar cedo, trabalhar, estudar, ralar. Não envolve Deus nessas coisinhas não, gente. Uma coisa de doido, o povo não quer trabalhar, o povo não quer estudar. Deus tem que ficar fazendo tudo. Eu acho que essa é a razão, pastor Ivaldo, a igreja está perdendo batalha espiritual. Porque os anjos, em vez de ficar defendendo a gente, está levantando multijolo, está trabalhando em concessionária para despachar carro, despachar casa, virou farmacêutico, cirurgião, o anjo está fazendo tudo. Menos cuidar da vida espiritual dos outros. Mas porque a demanda é tão grande. Você quer comprar uma casa, meu filho? Comece a economizar, meu querido. Você quer deixar de ficar doente? Para de comer torresmo, para de beber. Gente do céu, a igreja virou o quê? Virou o Mercadão de São Paulo. Virou a zona cerealista. Virou, sabe Deus o que é 25 de março. Não, gente, tenha dó. Vamos entrar nesse lugar para cultuar o grande eu sou. Vamos entrar aqui para adorar o Senhor. Isso aqui é um centro de adoração a Deus. Isso aqui não é cultuar o homem. Gente do céu, a igreja ficou antropocêntrica. Virou uma feira livre. Não, tem um ser aqui, grande em força, forte em poder, cheio de glória. E ele veio aqui para ser adorado, para ser cultuado. E nós não viemos aqui mendigar bênção alguma, viemos oferecer nosso corpo como instrumento santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa é o sentido da fé cristã. Poxa, e nós temos que falar sobre o inferno. Eles estão omitindo a doutrina do inferno. E engraçado que na Bíblia se fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Na Bíblia, você encontra no Novo Testamento mais relatos sobre o inferno do que sobre o céu. E por incrível que pareça, teve um homem que mais falou do inferno do que do céu. Foi John Wesley? Não. Foi George Whitefield? Não. Foi Paulo? Não. Pedro? Não. Moisés? Não. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem mais falou do inferno. Então quem sou eu para não falar do inferno? Winston Churchill, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha na Segunda Guerra, diz: a decadência da sociedade inglesa se dá ao fato que os púlpitos da Inglaterra pararam de pregar sobre o inferno. Pregue sobre o inferno, pregue sobre o céu, pregue sobre a segunda vinda de Jesus, e a igreja vai se avivar. O que está acontecendo hoje é que muitos não acreditam mais na doutrina do inferno. A sociedade pagã aí fora, bem como a igreja contemporânea, não acredita na existência de um lugar como o inferno. Outros não acreditam que o inferno é como ele é, um lago de fogo. Outros não acreditam na duração do inferno, toda a eternidade. Afinal de contas, se eu pequei 70 anos, então tem que ser punido 70 anos. Agora eu peco 70 anos e fico uma eternidade no inferno. Então as pessoas estão tendo ideias equivocadas do inferno. Uns não creem que ele existe, outros creem que ele existe, mas que ele não é como dizem que é, e outros não creem na duração do inferno. Então há ideias muito rasas e equivocadas sobre a doutrina do inferno.
E também ninguém quer pregar, porque não é uma mensagem popular, uma mensagem que lota a igreja. Afinal de contas, todo mundo trabalha, dá um duro danado a semana inteira, e vai vir na igreja ouvir sobre o inferno. Não, vamos falar de coisas boas. Agora eu vou te dizer por que a doutrina do inferno não é popular. Por que não se prega sobre o inferno? Ao longo da história da igreja, foram-se criando conceitos equivocados sobre o inferno, que fizeram com que o povo dessa época não cresce no inferno. Vou falar novamente. Ao longo da história da igreja, ao longo do período da história da igreja, a igreja tem 2000 anos, começou em Atos, até hoje. Ao longo da história da igreja, foram se criando conceitos, ideias equivocadas a respeito do inferno, que fizeram com que as pessoas desse século não crescem mais nessa doutrina. E eu vou citar pelo menos 3 conceitos, 3 correntes de pensamentos sobre o inferno equivocadas, que fazem com que o pessoal de hoje não creia. É o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. São 3 conceitos equivocados do inferno que fizeram que as pessoas não crescem mais. Primeiro, o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Para sabermos o que é essa corrente de pensamento, precisamos saber o que significa a palavra agnóstico. Vem de um termo grego chamado gnosis. Gnosis quer dizer conhecimento. Agnosis, o que é o A? O A é a partícula negativa, não, sem. Agnosis, sem conhecimento. O agnosticismo, sem conhecimento, ele ensina que não há conhecimento suficiente do inferno para saber se ele existe. Ninguém nunca foi lá e voltou, não há fotos, não há evidências. Então, se não há conhecimento, vestígio, provas, não há quem tenha ido e voltado, não há conhecimento suficiente, então não pode existir um lugar como esse. Os agnósticos não creem na existência do inferno por dizerem que não há evidências suficientes de um lugar como esse. Segundo conceito que surgiu ao longo do tempo, o aniquilacionismo. O aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Quem são os aniquilacionistas? Vem de 2 palavras também latinas. Você conhece a palavra nihil? Nada, ex nihil, do nada. O que é anihil? A partícula negativa sem, nada. Aniquilar, aniquilar, sem, nihil, nada. Reduzir a nada. O aniquilacionismo entende o quê? Que o homem, se ele crê em Jesus, ele vai para o céu. Se ele é pecador e ímpio, não vai para o inferno, não existe o inferno. Ele será aniquilado, reduzido a nada. Significa que o pecador que morre sem Jesus, o corpo e a alma é destruído, deixa de existir, é aniquilado, reduzido a nada. Existem aniquilacionistas hoje? Sim, as testemunhas de Jeová são aniquilacionistas. Elas creem que um pequeno grupo vai para o céu, 144 mil, a seita tem 3 milhões, vão disputar no tapa quem é que sobe, não sei como é que faz. Exegese pobre de 144 mil, que coisa mais pobre. Talvez é porque quando fizeram exegese, a seita tinha 1.000, 1.200, então cabia gente, mas eles não sabiam que ia crescer tanto. Os aniquilacionistas creem nisso. Existem aniquilacionistas? Sim, as testemunhas de Jeová. Existem agnósticos hoje? Sim, os ateus. Muitos ateus são agnósticos.
E há uma terceira corrente de pensamento equivocado sobre o inferno. Essa é que está na moda.